Bom dia, meninas e meninos. De volta, estamos com o Aprender e Estudar em Casa. Como eu já vos tinha dito anteriormente, o meu nome é Eduardo Monteiro e hoje vamos trabalhar a primeira aula de Ciências Integradas, onde vamos estudar as datas importantes da minha família. Hoje vamos rever as datas importantes da minha família. Para começarmos a nossa aula de hoje, nós vamos apresentar algumas imagens e a maioria dela está no vosso manual de Ciências Integradas a partir da página 10. Por isso, convido-vos a pegarem nos vossos manuais de Ciências Integradas. Vamos lá. De seguida, vamos observar as seguintes imagens. Então, a partir deste momento, já sabem que devem prestar atenção, porque a nossa aula vai ser toda à volta das imagens que aqui temos na tela. Observem com muita atenção. Já está? Ótimo. Agora, vamos ter que pensar nos títulos para cada uma dessas imagens. Pensem nos títulos que vamos atribuir a essas imagens. Pensem, vamos lá. Cabecinha funcionar, muito bem. Aqui, na primeira imagem, qual seria o título que daríamos a essa imagem? Exatamente, o nascimento do filho, que é uma data muito importante para cada família. E na segunda imagem, aquela que está no meio, nós temos o primeiro aniversário, que também é uma data de extrema importância. Agora eu queria rapidamente fazer uma chamada de atenção. As datas são importantes, mas essas datas não são iguais para todas as famílias. De seguida, a última imagem, nós temos ali, certamente, os pais a caminho da escola com os seus filhos, que também o começo da aula é uma data muito interessante, sobretudo para as nossas crianças, que na véspera não conseguem dormir, só pensam na escola. Também uma data que fica marcada para sempre no seio de uma família é exatamente o que estão a ver na imagem. Quando a criança começa a dar os primeiros passos, é uma alegria tremenda dentro da casa. E, exatamente, o título para esta imagem é este: Os Primeiros Passos. Ao lado nós temos uma criancinha. Temos o balão de fala e isto nos indica que a criança já está a começar a dizer ou a pronunciar algumas palavrinhas. E o que é que sai exatamente quando a criança começa a falar? Mamã, papa, xixi. Mas, às vezes, quando a criança começa a falar, começa aquela brincadeira no seio da família. A criança diz, por exemplo, papa. E o pai fica todo basofo. Estás a ouvir o que ele disse? Ele disse papá. E a mãe diz, não, é papa que ele está a dizer. E começa aquela brincadeirinha. Agora, na página 11 do vosso manual, nós temos uma sequência de datas. E então nós vamos tentar inventar uma pequena história à volta dessas datas de acontecimentos importantes na vida da família do Hugo. Vamos a isso. Em 2005, nasceu uma criança muito linda. O bebê Hugo foi sempre uma criança saudável. E a mãe também fazia de tudo
para que essa criança crescesse de forma saudável. Já no ano 2006, mesmo antes de completar o seu primeiro aninho, ele já começava a dar os primeiros passos e a mamãe sempre atrás da criança. E a criança nunca mais queria parar dentro da casa. Andava de um lado para o outro e a mãe sempre atrás do seu filhinho. Como eu dizia, foi sempre uma criança saudável, o Hugo. E já em 2007 começou a dizer, a pronunciar aquelas palavrinhas. Pupu, xixi, mamã. De novo, o Hugo também, como todas as crianças, diziam essas palavrinhas. E em 2008, o que aconteceu? Em 2008, exatamente como diz o manual, ele começou a frequentar o jardim de infância. Prestava atenção, brincava como todas as crianças, respeitava as regras e por aí fora. E, de seguida, nós vamos ver que, em 2009, não houve nada assim de grande importância para a família do Hugo. Com certeza, ele ainda estava a frequentar o jardim de infância. E já em 2010, isto já é demais, fascinante. O Hugo, na véspera do primeiro dia de aula, ele acordava sempre, pelo menos 2 vezes. Mamã, eu quero ir à escola. E a mãe dizia sempre, com toda a paciência, ainda não é hora, ainda está muito cedo, vai lá tentar descansar um pouquinho. O Hugo ia para a cama, mas logo de repente iria acordar novamente. Respeitava sempre as regras da sala de aula, que é exatamente todos os conselhos, todas as regras formuladas logo no primeiro dia de aula. Por exemplo, ele nunca se levantava sem pedir permissão à professora. Quando pretendia mudar de lugar, dizia sempre: professora, posso levantar do lugar? Posso buscar um lápis? Ele sempre usava essas palavras sábias. Por favor, obrigado. Mas também ele estudava muito. Estudava todos os dias. Mesmo quando não tinha trabalho de casa, ele abria os manuais, pedia aos pais que lhe ensinassem qualquer coisa. E isto é muito bom para as crianças, sobretudo quando estão na escola. E com certeza ele sempre tirava notas boas. Em 2012, já esse menino não poderia ser outra coisa. Ele, em 2012, já estava a frequentar o 3º ano. O ano que vão frequentar também no próximo ano. Estão a estudar o 2º ano e tudo indica que vocês vão transitar para o 3º ano. E na escola, ele sempre tentava procurar estar perto daquelas crianças que mais precisavam dele. Por exemplo, aqui nós destacamos o Hugo. Por quê? Porque ele está perto do seu amigo Luís. Porque o Luís, como podem ver, usa cadeira de rodas. Então ele precisava sempre do apoio dos colegas. E o Hugo estava sempre pronto. E assim é que devemos ser. Bons cidadãos, devemos sempre ajudar os outros. Agora, vamos fazer uma recapitulação das datas importantes na família do Hugo. E muito cuidado, porque nós vamos precisar dessas datas e dos acontecimentos para o exercício que vamos fazer daqui a 2 minutinhos. Em 2005, estão a lembrar o que é que aconteceu? Em 2005, ele nasceu. Ele nasceu em 2005 e em 2006 começou a dar os primeiros passos. Prestem atenção, porque nós vamos precisar dessas datas e dos acontecimentos
para o exercício que iremos resolver daqui a alguns minutinhos. Em 2007, ele começou a falar. E em 2008, entrou para o jardim de infância. Em 2009, como já tínhamos visto, não houve assim nada marcante para a família do Hugo. Mas já em 2010, ele entrou para o primeiro ano, assim como vocês também entraram no ano passado. E em 2011 também, com certeza ele estava a frequentar o segundo ano, então esta data não foi assim tão importante, entre aspas, para a família do Hugo. Mas não deixa de ser importante. E, finalmente, em 2012, ele frequentava, melhor dizendo, o terceiro ano. Está bem? Podem dar uma vista de olhos, podem ver essas datas com muita atenção, os acontecimentos, porque o exercício será com base nessas datas e acontecimentos. Por favor, mais uma vez, podem, juntamente com os pais, fazer uma leitura disto tudo que temos aqui. Vamos! Dois e já. Completem as frases seguintes de acordo com os acontecimentos na vida do Hugo. Estão a lembrar daquelas datas e acontecimentos? Exato. Com base nisto tudo é que vamos preencher esses espaços. O Hugo nasceu no ano 2005. É isso? Exato. Começou a andar no ano 2006, mesmo antes de completar o seu primeiro aninho. E a falar no ano 2007. Entrou para o jardim de infância no ano 2008. E para o primeiro ano, no ano, 2010. E, finalmente, em 2012, frequentava o terceiro ano. E assim terminamos o nosso exercício de hoje. Antes de nos despedirmos, eu gostaria de deixar um trabalhinho de casa. Esse primeiro exercício diz-nos o seguinte: completem a tabela tendo em conta os acontecimentos importantes ocorridos nesses últimos dias. E para a resolução do mesmo, pedimos aos pais e encarregados de educação que vos ajudassem a resolver isto. Como podem ver, nós temos deste lado acontecimentos importantes e aqui vão escrever todos esses acontecimentos que ocorreram nesses dias e do outro lado temos a data onde vocês vão fazer o registro dessas datas. E o exercício 2 diz-nos o seguinte: escrevam 2 frases sobre o último acontecimento importante festejado na tua família. E este exercício está na página 12 do vosso manual e podem perfeitamente pedir ajuda aos vossos pais ou encarregados de educação. Nesta aula de hoje, nós estudamos ou revemos as datas importantes da minha família. E essas datas não são iguais para todas as famílias. Chegamos ao final da nossa aula de hoje.
Voltamos-nos na próxima aula com o Aprender e Estudar em Casa.